Olá, sejam muito bem-vindos ao canal com Viés. Eu sou Daniel e hoje vamos falar de coisa boa. Santo Anchieta, Padre Anchieta, o apóstolo do Brasil. Em comemoração ao Natal que se aproxima, eu acho muito justo a gente entrar na história daquele que a gente pode chamar de o Cristo quintista. Então, antes de a gente entrar de fato no tema dessa aula, vou chamar de aula, não vai ser uma aula, eu gostaria apenas de dar alguns avisos breves. Primeiro é que temos a ideia de expandir esse quadro, que é o Não é um Podcast, para outras plataformas, como o Spotify, por exemplo, já que entendemos que o YouTube não é a melhor plataforma para esse tipo de conteúdo. Não é muito cômodo para quem assiste, então ele não dá a liberdade de a pessoa, se quiser baixar para ouvir outro lugar no caminho, ele não dá essa liberdade, apenas para aqueles que têm o YouTube Premium, que não é o caso da maioria, eu acredito. Então há essa ideia. Já aviso que não é nada certo, a gente teria que aprender a fazer isso ainda, que não parece ser tarefa muito fácil, mas vamos tentar. O segundo aviso é que esse é o último vídeo do ano no canal, então vamos entrar num período de férias aqui, é evidente, para aproveitar a família, esse período de festas, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Então voltamos ano que vem, no mesmo ritmo de agora. Vídeos toda sexta-feira, com vídeos extras durante as semanas. E o último, que não é um aviso, é mais um pedido, é para você que escuta a gente, que tira proveito, que crê que o canal com Viés é uma boa ferramenta. O YouTube, ele, digamos que é um pouco injusto com canais como o nosso, que falam de temas que a gente fala. De temas que não estão, digamos assim, alinhados com o mainstream atual. O mainstream atual é genial, né, falar isso. Mas então não podemos depender do YouTube para divulgar. Pelo menos não agora. Então o que nos resta é o bom e velho boca a boca, divulgação feito por cada um de vocês. Então, se você curte o que a gente faz, acha útil, considere mandar para um amigo, esse amigo manda para outro amigo. É dessa forma que nós vamos conseguir crescer e assim alcançar mais pessoas. E não é nada muito difícil, para você que assiste, é uma ajuda muito grande que vocês podem dar pra gente. Então, de avisos são isso. A bibliografia dessa aula vai ser o livro Anchieta, o Apóstolo do Brasil, de Joaquim Tomás. Sobre o conteúdo, sobre o livro em si, não tem muito o que dizer. É uma bibliografia muito boa sobre Anchieta, que conta a história dele de forma muito densa e muito gostosa de se ler. Conta também muito sobre o Brasil na época. E então não tem muito o que falar sobre o livro do autor. Então eu vou falar mais da edição que eu tenho aqui, que é a edição da minha biblioteca católica. Então eu vou fazer um jabá aqui. E eu não sou patrocinado pela minha biblioteca católica, na verdade eu sou um consumidor apenas, mas eu creio que o bom produto deve ser, vamos lá, eu creio que o bom produto deve ser divulgado. Então, a Biblioteca Católica é um site de assinatura, onde mensalmente você recebe vários tesouros da fé católica, da tradição católica. E na boa, por aquilo que eles entregam, o preço é quase que simbólico. Pode parecer que não, mas quando você recebe o que eles fazem, você fica, cara, estupefato. Então, eles estão agora numa nova fase, com novos planos que estão ainda melhores, com novas ferramentas para aqueles que assinam. Então, considere pesquisar sobre, se você tem o intuito de se aprofundar, seja intelectualmente, espiritualmente, na sua fé, é uma ótima ferramenta para você. Então, eu vou deixar aqui na descrição, caso você seja preguiçoso e não queira procurar por si mesmo, né? Vou deixar aqui pra você bonitinho, só tu entrar lá. Santo Anchieta. A história do nosso querido padre Anchieta começa em São Cristóvão da Laguna, em 1534. São Cristóvão, que fica na ilha de Tenerife, no arquipélago que na época já era conhecido pelo nome das Canárias, as Ilhas Canárias. Todo mundo sabe onde elas ficam, né? E já falo desde o início, se eu fosse traçar
as palavras-chave, as palavras que mais aparecem nessa aula, eu diria que a palavra martírio seria a que mais apareceria. É no mínimo impressionante aquilo que Anchieta já fazia com sua pouca idade. Então ele foi cedo, jovem, até Coimbra para receber seus estudos teológicos, artísticos, através da Companhia de Jesus, os jesuítas. E era incrível porque Anchieta era um jovem de compleição mais magra, ele era um pouco mais frágil. E além disso, ele tinha uma saúde um pouco frágil também. Então ele vivia. Chegou um momento da sua vida que ele estudava em Coimbra, que por 2 anos ele passou muito doente. E ele recebia muito zelo daqueles que o cercavam, vendo o sofrimento daquele jovem. E ele ficava um pouco aborrecido. Aborrecido não, ele um pouco chateado com o excesso de zelo que ele recebia e compensava isso com muita penitência. Então ele ajudava de cerca de 6 ou 7 missas, passava horas seguidas ajoelhado em oração. Então ele sempre mostrou muita fraqueza de corpo, graças a esse esforço que ele tinha. Era incrível que parece que Anchieta já nasceu com um espírito gigante. E para que você não fique aí triste com aquilo que eu vou falar em seguida, que vai só aumentar as obras desse homem, e você não pensar, puxa, onde foi que eu errei? Eu fui um fracasso como católico. Você tem que entender o seguinte: a gente está tratando de épocas diferentes, bem diferentes. Então, na época, apenas a vida cotidiana do homem do século XVI, para a gente, seria uma vida de muita penitência. Então, o homem naquela época, falando do Brasil, vivia, na maioria das vezes, andando descalço sobre as urtigas, tinha que lidar com feras, o calor infernal. Então, para um homem desse fazer penitência, é evidente, tinha que ser algo gigantesco. E tinha que descer o sarrafo mesmo em si. Então, é evidente que você vai olhar para isso e pensar: nossa, eu sou um fracassado em ser uma pessoa penitente, em viver uma vida de ascese. Mas você tem que entender que aquilo era o normal do homem da época. E o nosso normal hoje é diferente. Então não precisa querer começar a andar ajoelhado no asfalto. Não faça isso. Vai devagarinho, tá? Vai tranquilo. Não deixa tudo perdido. Então, Anchieta, como eu disse, ele tinha uma saúde muito frágil. E o fato dessa saúde frágil foi um dos motivos dele ser indicado ao Brasil. Por quê? Na época, a notícia que se tinha no Brasil através das cartas era de um local com um ar muito saudável. Então havia muitas cartas enaltecendo a saúde dos índios, a longevidade deles. Uns viviam 120 anos, outros 140 anos. Então o Brasil era conhecido em Portugal como um local de muita saúde. Então achou-se justo para Anchieta, para o caso de Anchieta, tirar ele daquele ar um pouco mais doentio de Portugal e levar ele para o Brasil. E assim fizeram. Botaram ele no navio, junto com outros jesuítas, e ele partiu para o Brasil. E já no caminho ele demonstrou melhoras. E antes da gente partir para o início da obra de Anchieta no Brasil, seria um pouco importante a gente falar como é que era o Brasil na época. E então, o que Anchieta encontrou quando chegou no Brasil? Então estamos tratando aqui de um período bem virgem do Brasil. Então, os índios eram ainda muito selvagens. Então, qual que era o hábito indígena na época? Primeiro, a antropofagia. O que é isso? O hábito de você comer carne humana. Então, os índios tinham o hábito, quase todos eles, a grande maioria, de o quê? De você comer aqueles que você venceu em batalha. Então, as tribos eram muito conflituosas, entre si havia muitas guerras. E a tribo vencedora fazia o quê? Pegava o, o vencido, prendia, matava e aí assava a carne do inimigo e fazia uma grande festa ainda. Sem contar também a vida de bebedeira, os banquetes exagerados, a brutalidade dos hábitos, também o fato de andarem desnudos, o ódio ao estrangeiro. Então, eram verdadeiros bárbaros, por assim dizer. Não há outra palavra para isso.
Dos índios também muito bárbaros da época, a gente tinha uma natureza muito selvagem. Então era perigos eminentes. Você tá andando pelas trilhas e se deparar com uma onça, com serpentes. Os caminhos eram muito longos e tortuosos, muito acidentados com montanhas. E, como eu já falei, as constantes guerras entre as tribos. Então era. Por mais que quando Anchieta chega no Brasil e enaltece a beleza do lugar, a gente não pode também se iludir. Era um Brasil muito complicado de se viver na época. Um Brasil que estava ainda florando a sua civilização. Então Anchieta chega ao Brasil e se estabelece na região sudeste, ali na área de São Paulo, a área mais central do estado de São Paulo, na vila de Piratininga. Então ele será muito, mas muito reconhecido por sua atuação em Piratininga. Então por muitos anos ele trabalhou no gênesis, vamos dizer assim, dessas vilas ali na região de São Paulo, construindo igrejas, escolas, se aproveitando que os índios velhos, adultos, eram duros de pensamento, se aproveitando dos menores que eram mais dobráveis, e esses menores aí, digamos assim, evangelizavam os pais. Então, desde cedo ele teve que ser muito estratégico. Ele teve que aprender a lidar com os índios. E é muito tocante perceber, notar que a primeira reação que você vai ter em olhar para os índios dessa época é dizer: meu Deus, que bando de bárbaro. Não tem o que fazer com esse tipo de gente. Mas com Anchieta não foi assim. Ele demonstrava muito amor, na verdade. Muito amor com os índios. E é incrível essa paciência que ele demonstrava com os índios. E todo esse trabalho que ele tinha. Então já ficou muito evidente. Anchieta e os jesuítas teriam muitos problemas pela frente. Então, em 1555, chega na Baía da Guanabara 2 navios franceses lotados de gente bem armada, bem hábil na arte da luta. E o comandante dessa excursão era o comandante Villagnon, junto do almirante Coligny, que era um calvinista. E justamente era essa a tarefa do comandante Villagnon, de estabelecer uma colônia no Brasil para refugiar os protestantes calvinistas. E eles não tiveram muita dificuldade em fazer isso, já que a Baía da Guanabara, na época, como conta no livro, era parcamente definida, ou seja, com economia. Então, os franceses entraram e se estabeleceram e, diferente dos portugueses, agiram com um espírito amigável, com um espírito apenas em comercializar, olha como somos amigos, indulgência. Isso, claro, depois eles perceberem que os índios eram muito avessos aos portugueses, já que os portugueses escravizavam eles, os prendiam. Eu não vou querer aqui inibir o fato de os portugueses serem um pouco cruéis também com os índios, eles não eram heróis. Então os franceses aproveitaram desse fato, de os índios não serem muito amigáveis com os portugueses. E eles aproveitaram tanto que chegou um dado momento que eles quase viraram índios mesmo. Eles se juntaram às bebedeiras, nas danças, se pintavam como índios, praticavam as mesmas brutalidades como era do costume dos índios. Então, não demorou para que chegasse até Anchieta a mensagem vinda de Portugal que era necessário reestabelecer o Rio de Janeiro. E junto dessa missão foi enviado Mendes Sá. E ele tinha o trabalho e estava encarregado de impor leis mais humanitárias, com o intuito de justamente melhorar a relação com as tribos dos portugueses. Então, para não decorrer muito na história, os portugueses, acompanhados dos índios já catequizados pelos jesuítas, retomam o Rio de Janeiro.
E com os jesuítas no meio da batalha. Eles não ficaram na vila de Piratininga, eles foram junto, agindo como se fossem meios do bardos. Para quem joga RPG, o bardo que inspira o guerreiro no meio da batalha foi justamente isso. Eles estavam no meio do exército, inspirando os soldados com suas palavras. Entretanto, os jesuítas, em sua sabedoria, principalmente Anchieta, haviam percebido que aquele não era o fim da guerra. Era necessário mais, e por isso ele partiu junto de Nóbrega e foram em direção aos Tamoios, em Iperoig, no intuito de negociar a paz. Entretanto, as negociações foram bem arrastadas e um tanto difíceis, não por falta de habilidade dos jesuítas em negociar, na verdade, bem pelo contrário. Mas os tamoios estavam ainda muito avessos aos portugueses, além de também serem leais, continuarem leais aos franceses. Então foi bem difícil o decorrer dessas negociações. E enquanto isso, os jesuítas não perdiam tempo com coisas que não enriquecessem seu ministério. Então, enquanto eles viviam lá nas negociações, eles evangelizavam as crianças, quem conseguiam, faziam missas, coisas do tipo. Até que, depois de muito tempo de negociação, chega uma mensagem de São Vicente, que também estava havendo negociações, mas no caso, lá estavam os portugueses. E o pedido era que fossem enviados de volta os 12 padres. Só que a mensagem não foi recebida de bom grado. Foi uma mensagem que causou um certo alvoroço entre os índios. Mas Anchieta, em uma demonstração de boa fé, sugeriu o seguinte: que Nóbrega voltasse sozinho e que ele ficasse sobre o domínio dos tamoios. E para você ter uma noção do quão corajosa foi essa decisão, a gente entra num acontecimento que eu acho muito incrível, que é o dia em que Anchieta estava de Nóbrega, ali nos arredores de Iperoig, numa praia, e eles viram se aproximando uma canoa. E essa canoa estava repleta de índios tamoios. E eles perceberam que a aproximação estava longe de ser amistosa. E o que eles fizeram? Fugiram, é evidente, fugiram. Mas aí a gente tem que parar para relembrar. Anchieta, como eu disse, era fisicamente muito fraco. Então ele era muito magro. E já na época vivia muitas dores nas costas. Então você imagina, ele já sofria na adolescência. Aqui ele está com cerca de 30 anos. Então você imagina o quanto esse homem já não sofreu na carne. E, para ajudar, Nóbrega, que era um padre jesuíta também, já bem mais velho que Anchieta, você já imagina, ele era muito velho. Então ele já mal conseguia andar direito. Então você imagina esses dois rapazes fugindo de índios enfurecidos. E assim eles foram, corajosos, e se não bastasse já por si só essa situação ser terrível para eles, ainda no meio do caminho se depararam com o Ribeiro. Então Nóbrega não conseguiria passar, dadas suas limitações físicas. E o que Anchieta fez? Mesmo com toda a sua fraqueza, colocou o velho Nóbrega nas costas e passou com Nóbrega nas costas pelo Ribeiro. Então você vê a coragem desse homem. Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é para você entender a hostilidade que havia. Então, os jesuítas não estavam em paz enquanto havia as negociações. Havia um certo espírito caótico, conflituoso, uma certa tensão no ar. Mas mesmo assim Anchieta decidiu por ficar. E aqui começa, na minha opinião, o momento mais incrível da sua história, que é o momento que ele inicia o poema De Beata Virgine Dei Matre Maria, que é um poema que narra em versos a vida da Virgem. Só que a história por trás da construção desse poema é muito incrível. Então, nos intervalos de negociações, Anchieta tinha o costume de ir até a praia e refletir, e orar, rezar, ter a sua parte contemplativa do dia. Então, Anchieta era muito devoto à Virgem, tanto que ele é reconhecido como o poeta da Virgem. Então, olha só que incrível.
ele começou a escrever os primeiros versos desse poema na areia. Por quê? Porque ele não tinha papel nem caneta. Quer dizer, caneta é óbvio que não tinha, né? Não tinha pena, nem tinta para escrever na época. Então ele começou na terra a escrever. Por isso temos tantas figuras, tantas pinturas do Anchieta escrevendo no chão. O que está fazendo, na verdade, ele é escrevendo os versos que vêm na sua mente, que eram inspirados pela Virgem. E era muito bonito, que nem conta no livro, que os pássaros vinham, pousavam no seu ombro como que assoviando os versos, e o Anchieta escrevendo eles no chão porque não tinha papel. E, para você ter uma noção, o poema, na sua finalização, teve mais de 5.000 versos, de uma lírica altíssima e muito edificante. E esses 5.000 versos, que foram finalizados quando Anchieta teve acesso a papel e tinta, foram no primeiro momento todos guardados na memória. Então você imagina, um verso, vamos chutar aqui, 8 palavras, são 40.000 palavras na cabeça dele. Então você vê a demonstração de esforço de Anchieta. É incrível a história por trás desse poema. E só para ser um pouco honesto aqui, não era hábito na época de você decorar muitos textos na cabeça. Era muito hábito. Então, se decoravam evangelhos inteiros às vezes. Então, a mente da época era já mais preparada para isso. Mas, de qualquer maneira, é um feito assim, magnífico de Anchieta. Então, Anchieta, mesmo sofrendo as injúrias dos índios, se dedicou a escrever esse poema e no fim das contas conseguiram a paz, e assim que ele pôde, ele colocou no papel o poema. E para quem tiver o interesse de ler, fique à vontade para ler, você achar facilmente na internet, vale muito a pena. E como eu disse lá no início, a vida de Anchieta se caracteriza pelo martírio. Então lembremos do contexto que os jesuítas viviam. Os índios, mais especificamente as índias, viviam andando nus. Então você imagina, para um homem que vivia a castidade, a tentação que não era você estar andando e ver várias mulheres nuas andando de forma natural, sem contar também vamos dizer assim, safadeza das índias, como é contado pra gente, de terem ainda a preferência pelos cristãos da época. Então era muito normal elas, digamos assim, se jogarem nos homens nas redes. Então você vê a dificuldade que se era conservar a castidade. E Anchieta fez com uma maestria extrema. A cada momento que a sua mente sequer pensava, ele já retribuía com chibatadas, chibatadas, chibatadas. Então, uma vida de martírio tremenda. E é muito também válido nós contarmos que os jesuítas, eles não tinham a possibilidade de dedicar sua vida somente ao ministério. Eles tinham que fazer de tudo. Tanto que Anchieta narra em uma das suas cartas que ele aprendeu a fazer sandálias porque era necessário. Então eles tinham que agir conforme a necessidade. E mesmo assim eles davam conta do trabalho de uma forma impressionante. Então as estratégias dos jesuítas e de Anchieta de conversão era algo incrível. Anchieta foi o primeiro dramaturgo, por assim dizer, do Brasil. O que ele fazia? Ele escrevia muitas peças com temas religiosos, mas não com o intuito da arte, e sim para evangelizar. Os índios gostavam daquilo, eles gostavam da música, gostavam da emoção da história, e aquilo evangelizava eles e conquistavam eles. Então, tudo que Anchieta fazia, tudo servia ao propósito de evangelizar, servia ao propósito do seu ministério, de fazer aquilo que era a vontade de Deus. Ele não fazia nada à toa, era tudo
no intuito de evangelizar. Ele não escrevia para treinar sua escrita, para demonstrar como ele era eloquente, que era muito, muito eloquente. Ele não fazia para isso. E nem por isso suas obras deixaram de ser belas. E também, além de dramaturgo, Anchieta foi um taumaturgo, ou seja, ele operou muitos milagres. A lista de milagres que você vai encontrar no livro do Joaquim Tomás é inumerável. São muitos, mas muitos milagres durante a sua vida. Eu cito aqui um que Anchieta estava fazendo o caminho de São Paulo para Santos, a descida da serra, como a gente conhece hoje, e ele pediu para que um dos acompanhantes dele fosse ver ao redor, e esse acompanhante encontrou um grupo de pessoas. E Anchieta havia dito para aquele que ele enviou para que dissesse para esse grupo que se juntassem a ele. Então Anchieta havia recebido uma visão, e aconteceu que no dia seguinte, no local em que aqueles homens foram encontrados iriam dormir, houve um desabamento, então eles iriam morrer. Então você vê os milagres que Anchieta fazia no Brasil. Ele fazia, para colocar na linguagem de hoje, milagre a rodo, entendeu? Era um negócio incrível, impressionante. Então a vida de Anchieta, ela foi toda caracterizada pela profunda devoção à Virgem, pela profunda castidade, pelo grande martírio, pela devoção à sua vocação de evangelizar. Tudo que ele fazia era para evangelizar. Então eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando dos feitos deles, mas se você tiver mais interesse, que leia o livro. Então a gente chega ao final da vida de Anchieta. Anchieta, nesse meio tempo, ele vai ser provincial. Então, o provincial ele era uma espécie de um governador na época. Então ele sempre teve muitos problemas para lidar, se não eram os índios, eram os problemas políticos, enfim. E chegando ao fim da sua vida, Anchieta, você imagina, aos 15 anos, mais ou menos, ele já sofria muito de saúde, pelos esforços que ele fazia. Você imagina como ele estava aos 60 anos de idade. Então ele estava já muito cansado. E ele resolveu se retirar para descansar. Mas mesmo assim, como eu disse, até mesmo seu descanso tinha o intuito de evangelizar. Então mesmo partindo para Retiribá para descansar, ele não deixou de evangelizar e de conquistar as almas daqueles índios. Mas acontece que o fim se aproximava. E para coroar essa história épica de um homem que fez ações incríveis, ainda houve um último momento onde Anchieta já estava nos seus últimos dias de vida, e não era mais provincial, era um outro jesuíta, que esse jesuíta, o provincial, pediu para Anchieta que fosse até uma outra vila. Só que acontece que Anchieta estava muito doente já, e era muito longe. Seria uma viagem muito custosa. Então ele até pensou por um momento e buscou conselhos com os demais jesuítas. E eles aconselharam, não, assim, padre, você está muito doente, o provincial ele vai entender o fato de você não ter ido. Mas Anchieta, com toda a sua devoção, toda a sua grandeza espiritual, diz que não seria correto ele, no fim da sua vida, dar o mau exemplo de quebrar, de não cumprir com uma ordem. Então Anchieta também se caracterizou pela extrema obediência aos seus superiores. Então ele faz a viagem ainda, mesmo nas condições que estava, depois retorna para Retiribá, e aí, por fim, ele dá o seu último suspiro em Retiribá, morre nos braços dos jesuítas no dia 9 de junho de 1597, e o espírito de tristeza que tomou a vila, que tomou os índios, foi algo inanimável.
Então foi feita uma procissão enorme com o corpo de Anchieta já encaixoado. E as suas relíquias foram até mesmo disputadas, porque elas eporavam muitos milagres ser ainda após a morte de Anchieta por meio das suas relíquias. E milagres com cerca de 2.000 testemunhas que constataram aquilo. Então, Anchieta tem uma vida, para a gente recapitular. Anchieta nasce nas Ilhas Canárias já muito cedo. Entrega sua vida ao martírio, entrega sua vida a Cristo, à obediência dos superiores, à Virgem. Vai para o Brasil, encontra o Brasil totalmente selvagem, bruto, e mesmo assim sempre agiu com muito ânimo, com muito amor, com os bárbaros, com os indígenas bárbaros, que aos poucos foram conquistados pela pedagogia e pelos métodos que Anchieta impunha, que sempre agiu com um fim último de converter aquelas almas, que foi um verdadeiro São Paulo do Brasil. Então há muito ainda que poderia ser retirado dessa história incrível, mas eu creio que isso já é o suficiente. Então, se você ficou interessado por conhecer mais profundamente essa história, não deixe de ler o livro do Joaquim Tomás, seja da minha Bíblia Católica, seja de outra edição, que é algo engrandecedor. Então, como eu disse, esse é o último vídeo do ano. Então, eu me despeço aqui, desejo a você que assistiu até o final boas festas, que tenha um bom descanso e que ano que vem estamos de volta para mais e mais vídeos. Então é isso, pessoal. Boas festas e até mais.